Então vamos ver como algumas questões aparecem aqui nas cartas, nas 4 cartas do Walton. Primeira questão que eu queria chamar aqui a atenção de vocês. É uma gracinha, talvez. A gente não sabe bem se isso é proposital ou não. Mas vamos pensar o nome da irmã do Walton, né? Do Robert Walton. Então. Ele sempre se dirige a senhora Saville, né? Saville, que é o último sobrenome, e a gente sabe então assim que ela é casada, né? Que esse é o sobrenome de casada, porque ela é irmã do Walton e não tem o sobrenome dele, né? E a gente sabe que ela chama Margaret, né? Eu fiz aqui uma notinha. Então a gente sabe que o nome dela, na verdade, é Margaret Wanton. Eu estou falando Walton, mas é Wanton. Saville, né? Ou seja, né, ela tem as mesmas iniciais da Mary, né, depois que ela se casou com Shelley, que se chamava Mary Wollstonecraft Shelley. Tá? Então, será que isso é de propósito? Na verdade, quando ela começou a escrever o Frankenstein, ela nem era Shelley ainda, ela ainda era Godwin. Né? Mas, enfim, ela se casou um pouco depois, então a gente não sabe se isso foi proposital, se é só uma coincidência. Fica aí para vocês pensarem. A outra coisa que chama atenção, então, é essa questão aqui da não especificidade da data, né, dessas cartas. A gente sabe, então, que é 1700, né, mas a gente não sabe 1700 o quê. Por que essa não especificidade? Né? Talvez porque ela queira dar aqui, né, a entender que essas cartas foram republicadas depois, né, no momento de organização, e então ela não tem exatamente uma data específica. Mas eu vou voltar a isso, né, mais adiante, para a gente pensar então de quando seria essa história. Né? E as pessoas, os autores, pesquisadores, estudiosos fazem altas contas para decidir que ano é especificamente, mas a gente chega nisso. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui nessa primeira carta é esse momento aqui que eu destaquei aqui no arquivo, né, essa pergunta que ele faz para Margaret, né, para a irmã. Será que você compreende a minha sensação? Né? Já estou aqui ao bem norte de Londres, né, ele já está caminhando nas ruas, já está na Rússia, né? Sinto uma brisa fria vinda do norte afagar minha face, que renova minha coragem, me dá muita satisfação. Será que você consegue compreender? Será que você compreende minha sensação? Né? Então essa coisa extremamente romântica, né, que aparece aqui já para caracterizar esse personagem como um romântico, que é essa necessidade de compartilhar a sensação. Ele não está empenhado em explicar nada, né, mas compartilhar as sensações. Né? E aí ele começa a falar então desse lugar para onde ele quer ir, né? E que ele não pensa nessa região, né, que é o polo, né, norte, como uma região real. Ele fica sempre pensando nela como por meio da imaginação, né? Então essa valorização da imaginação. A região sempre se apresenta, né, a minha imaginação como dotada de beleza e encanto, né? E fala, não, podemos chegar a uma terra cujos esplendores, cuja beleza ultrapassaram de qualquer região até então descoberta no globo habitável. Né? Outra questão aqui, né? Ir para esse lugar absolutamente desconhecido, porque é lá que vai haver uma beleza que ainda ninguém nunca viu. Né? Essa busca do novo absoluto, né? O novo absoluto sendo esse novo que não foi ainda descoberto por ninguém. Né? E aí vem, né, nada contribui tanto para a tranquilidade da mente quanto um propósito firme. Aí já vem uma outra caracterização, né, desse personagem, não propriamente só como romântico. O romântico vem pela essa força do desejo, mas essa ideia dessa ambição científica, né, propósito firme de chegar nesse lugar. Né. Aí ele volta a se definir como um romântico por meio dessa autoafirmação aqui de ser um leitor apaixonado. Né, que era tão apaixonado, né, que vem para essa parte aqui, essa questão dele ler os poetas, né, que deixaram a alma em transe e aí levaram os céus. Tornei-me também um poeta e durante um ano vivi no paraíso da minha própria imaginação. Né. Então ele tem que ser ele é um cientista, mas ele também passou um ano sendo poeta.
né, esse outro caminho da imaginação, né, sempre essa valorização da imaginação, seja por meio de uma ciência que quer encontrar o novo, né, seja por essa valorização da imaginação enquanto potência criativa, e aí associada, né, mais à poesia, né, à literatura. E essa, obviamente, aqui aparece nessa frase destacada, essa ambição desmedida, e aqui ele é sempre esse duplo, ou esse alter ego, né, do Frankenstein, né, que tem que aparece aqui, né, numa linguagem exagerada, né, em que já se precipita essa crítica, né, essa problematização de uma ambição exagerada, né? Será que eu não mereço completar com êxito um propósito grandioso? Né? Essa é uma pergunta que o Victor podia fazer, né, e que a narrativa diz, olha, você não merecia. Né? Então, quando essa pergunta surge aqui, ela já surge pensando qual é o limite, né, da ambição de um homem, né, de modo que ele mereça chegar ao objetivo a que ele se propôs. E aí a gente, uma questão, né, o modo como ele assina, né, as cartas, né, que o leitor atento percebe que cada carta ele assina de um jeito, né, da primeira vez ele assina então dessa maneira extremamente formal, né, R. Walton, né, não assina o primeiro nome, né. Por que assinar uma carta dessa maneira extremamente formal para a irmã, né, a não ser que seja com o propósito talvez de ser publicado, né? Então ele está escrevendo aqui para a irmã, ou também existe uma ambição na própria escrita, né, que ele está se dando, né, se afirmando aí com uma pessoa de uma forma extremamente formal. Estou elucubrando aqui, né, a partir da minha leitura de texto sobre o romance da Mary Shelley, mas de fato chama atenção de por que essa primeira carta, essa assinatura tão formal, sendo que ele está escrevendo para a irmã. Né. Bom, aí vem a segunda carta, né, que já passou, já mudou de ano, né, ele ainda está no século XVIII, 1700 alguma coisa, mas mudou de ano. Né. E aí agora ele já está em outro lugar, cercado pelo gelo, pela neve, e aí começa, né, essa coisa que chamou a atenção tanto de vocês, essa lamentação, né, de não ter amigos. Né. Eu estou vivendo essas coisas incríveis e maravilhosas e não tenho uma alma que me compreenda, com quem eu possa compartilhar isso. Né. E aí ele fala, né, aqui no finalzinho, né, é bem verdade que ponho meus pensamentos no papel, né, nas cartas para Margaret, mas trata-se de um meio bastante pobre para comunicar os sentimentos. E aqui também tem uma questão extremamente romântica e que eu já falei disso aqui, e que vai continuar uma marca, uma questão inaugurada de maneira muito explícita pelo romantismo e que vai continuar sendo uma questão da poesia moderna, da literatura moderna, que é essa insuficiência da linguagem. Né? Eu estou querendo falar aqui de coisas muito maravilhosas e a linguagem não dá conta disso. Eu queria alguém que estivesse compartilhando isso tudo comigo. Né? Só o compartilhamento verdadeiro, real, né, não manipulado, né, pela linguagem, que seria esse compartilhamento real. Né? Então ele fala, gostaria de ter a companhia de um homem que me compreendesse, cujo olhar respondesse ao meu. Né? E aí ele próprio fala, você pode dizer que eu sou romântico, querida irmã, mas sinto imensamente a falta de um amigo. Né? Esse compreender-se aqui, no original, ele usa a expressão sympathize, né, simpatizar, quer dizer, simpatizar é uma tradução pobre para sympathize. E é uma palavra, né, que aparece, que no português não funciona, né, na tradução, mas é uma palavra que aparece 35 vezes ao longo do Frankenstein, do romance original da Mary Shelley. Né. Por que será? Né? É uma pergunta aí que a gente pode pensar. Qual é essa... Então, quando uma palavra aparece, não é um romance extremamente longo, né? Quando aparece uma palavra como essa, sympathize, aparece tantas vezes, né? Existe uma preocupação aqui justamente e de novo já aparece nas cartas, né, motivos que vão ser recorrentes ao longo do romance. Aqui a solidão, que não é uma solidão material,
né? Não é uma solidão física, é uma solidão de alguém. Falta alguém que me compreenda para finalmente eu me sentir acompanhado, né? Que vai ser a marca desses dois personagens centrais do romance em si. Tanto do Victor Frankenstein, que se isola de tudo e de todos para perseguir esse sonho, quanto do próprio monstro, que jamais vai encontrar um lugar, que jamais vai encontrar alguém que o compreenda. A única pessoa que duas pessoas poderiam compreender ele, né? Uma família, né? Que eu aceitasse como ele é, né? E um par romântico que ele pede, né? O criador dele, que o criador dele fala, não, já criei um monstro, não vou criar outro. É exatamente essa resposta que ele dá. E aí ele fala, né? Então, aí tem outras coisas românticas aqui, né? Ele fala de como ele admira, né? Algumas figuras aí, alguns homens que compartilham essa empreitada com ele, mas que são funcionários dele, né? Que ele diminui, né? Coloca numa hierarquia num lugar inferior, na hierarquia, enquanto figuras intelectuais, né? Quer dizer, ele precisa de alguém que tenha esse ímpeto que ele encontra também nesses homens, mas que tenha também esse lado intelectual, né? E aí essa coisa, né? Mesmo nesses peitos rudes, porém batem corações onde há alguns sentimentos mais elevados do que os em que habitualmente se encontram meio semelhantes. Então essa valorização também de uma bondade natural, né? Que a gente lia lá desde a proposição do bom selvagem, do Rousseau, né, essa valorização de uma bondade intrínseca, ou de valores intrínsecos, né, mas que eles ainda são dominados por preconceitos, né, nessa coisa de não terem tido a oportunidade de superar preconceitos por meio dos estudos. Né. Aí ele conta aquela história que chamou a atenção de alguns de vocês também, né, do homem que deu tudo que tinha para a mulher que ele amava ser feliz, né? Esse auto-sacrifício extremamente romântico. Mas tudo a gente está construindo, né? Esse personagem, né? Enfim, aqui, né, aparece essa questão dessa nobre criatura, né? Desse cara então que deu isso tudo para a mulher que amava, mas ao mesmo tempo não é. Ele poderia ser um amigo, mas não é, porque ele não tem nenhum refinamento, né? Ele é calado, né? Ele é descuidado e ele é ignorante, então não pode compartilhar toda essa riqueza da alma desse gênio que é como ele se apresenta. Nessa carta que é para a irmã, mas que é também, né, para algo mais. Né. E aqui, então, vem uma questão que permite a gente estabelecer melhor o ano, né, em que essas cartas são escritas. Né? Então ele fala: dirige-me a regiões inexploradas, a terra da neblina e da neve, mas não hei de matar o albatroz algum. Mas não hei de... Aqui, né, tô aqui, né? Dirige-me a regiões inexploradas, a terra da neblina e da neve, mas não hei de matar albatroz algum. De modo que não fique alarmada quanto à minha segurança, ou com a perspectiva de que eu retorne para junto de você, desgostoso e alquebrado como o velho marinheiro. Velho marinheiro aqui entre aspas. E aqui tem duas questões que eu quero falar, a partir desse trechinho. Tá? A primeira coisa é... a que ele está fazendo referência aqui? Né? O Samuel Coleridge, né, que é um daqueles autores que eu falei para vocês, o Samuel Coleridge e o William Wordsworth escreveram em 76, 78, 76, as baladas líricas, né, que ficaram então conhecidas como o marco formal de estabelecimento do romantismo, o primeiro texto romântico publicado na Europa, né, que se entendem como românticos. Nessas baladas, 98, gente, falei 96, mas é 98, tem um poema que foi publicado, na verdade, logo depois, das baladas, o Coleridge publicou um poema chamado A Balada do Velho Marinheiro, que conta, então, é uma história sobrenatural, que conta a história de um marinheiro que, nos mares do norte, né, nesse mesmo lugar aí que está sendo reportado, mata um albatroz. E ele mata um albatroz a despeito de uma lenda, né, de uma superstição, de uma crença, de que
mataram um albatroz. O albatroz é aquele pássaro marítimo de asas enormes que é capaz de voar por quilômetros e quilômetros a fio. Né? Então, existe essa crença de que se um marinheiro, né, matar um albatroz, se alguém num barco matar um albatroz, isso vai criar, isso traz má sorte, traz tragédias, na verdade, e de fato traz, nesse caso, na história da balada do velho marinheiro. Então é isso que a Mary Shelley está fazendo referência aqui, né, quando o Walton então fala para a irmã, olha, não vou matar nenhum albatroz, então você não precisa se preocupar com a minha segurança, nenhuma tragédia vai se abater sobre mim. E outra coisa que eu queria comentar a partir desse trecho é o seguinte: a Mary Shelley, então, a primeira vez que o Frankenstein foi publicado foi então um pouco depois de ser escrito, foi em 1818, né, a primeira edição é de 1818, e depois, 13 anos depois, em 1831, ela publicou uma nova edição dentro de uma outra série de romances. Né. Quando ela foi revisar o texto do Frankenstein para essa nova edição, ela alterou algumas coisas. Né? Algumas partes ela esmiuçou, deixou algumas coisas mais claras, ela também deu um caráter mais fatalista à ambição do Victor, eu só vou deixar para a gente comentar mais quando a gente for ver o texto, de fato, mas ela acrescentou algumas informações. Então, originalmente, na primeira edição do Frankenstein, o trecho terminava aqui: não fique alarmada com a minha segurança. Né? Dirige-me a regiões inexploradas, a terra da neblina e da neve, mas não hei de matar albatroz algum, de modo que não fique alarmada quanto à minha segurança. E quem pegasse o leitor de literatura romântica normalmente captaria essa referência, né? A referência da história, né? Não vou matar um albatroz porque isso vai causar uma tragédia. Né? Pensaria, nossa, ela está fazendo uma referência aqui ao poema do Coleridge. Mas talvez 10 anos depois ela tenha ficado insegura sobre se as pessoas iam pegar de fato essa referência e acrescenta essa parte. Ou com a perspectiva de que eu retorne para você desgostoso e ao quebrado como o velho marinheiro, que entre aspas. Né? Então aqui ela meio que explica a piada, né? a referência, a ironia. Né? Mas isso aqui, de qualquer modo, e aí é outra coisa, permite a gente botar uma data, né? Mais ou menos uma data nessas cartas do Walton, porque se foi publicado em 1798 e aqui ele vira um ano, né, e continua, né, no século XVIII, né, 1790 alguma coisa, 1700 alguma coisa, né, a gente só tem aí entre 1798 e 1799. Então, mesmo que isso não tenha sido o objetivo dela, a gente consegue localizar, então, como 1798 a partir dessa referência. Ele não podia fazer uma referência a um poema que ainda não tinha sido escrito. Então a gente está bem no finalzinho do século XIX. Né? Agora, por que essa data não aparece explícita? Né? A gente não tem muita certeza. Né? Enfim, aí continua essa coisa aqui romântica, né? Eu destaquei aqui nessa parte: há algo trabalhando em minha alma que não compreendo, sou uma pessoa bastante esforçada, um operário, né? Então essa coisa científica de ter uma ambição, um objetivo e fazer tudo para alcançar esse objetivo, mas paralelamente a isso, diz ele, há um amor pelo maravilhoso, uma crença no maravilhoso entrelaçada em todos os meus projetos. Né? Então essa pessoa, e justamente está aí no final do século XVIII, é muito simbólico disso, né? Uma pessoa que está exatamente aí no encontro, né, do iluminista que acredita na ciência, no conhecimento, e do romântico com esse amor pelo maravilhoso. Né? Então, terceira carta, né, que é aquela carta mais curtinha. Bom, e aqui essa carta ele assina de uma maneira que faz sentido, né, numa voz mais calorosa aí, com o nome por extenso, né, o Robert Walton. É o Walton, gente, eu tô nessa loucura de Walton no momento. Robert Walton. E aí começa essa terceira carta, muito mais curtinha, né, e ele já fala, ele escreve com essas linhas apressadas para dizer que tua salve, aí ele já está deixando o porto, né, Archangelski,
é o porto russo, né, onde eles saíam então para explorar o norte, o Mar do Norte. Né? E aí fica, né, ele tá nesse gás de começar de fato a empreender essa viagem, nessas questões, né, o que pode deter o coração determinado e a vontade férrea de um homem. Né? Isso aqui também é uma parte que ela colocou depois, que a Mary Shelley acrescentou na edição de 1831, e que tem a ver com aquilo que eu mencionei, né, com esse ímpeto do Walton, que aparece também que já evoca, né, esse ímpeto do Frankenstein, como essa coisa que é quase como se não dependesse deles, não é alguém que consegue controlar essa vontade férrea, né, esse coração determinado. Né? Esses homens que são vítimas de uma própria ambição que eles não conseguem controlar. Né? E por fim, então, a gente chega... E aqui por que ele assina, então? RW? É uma carta apressada. Né? Ele precisava escrever... Né? Ele já começa falando aqui das linhas apressadas e termina dizendo, preciso encerrar logo, e assina RW, né? Só as iniciais. E finalmente chega a quarta carta, que é uma carta que, na verdade, nunca termina. Né? E é a carta em que ele descreve esses dois incidentes, na verdade, estranhos que acontecem. Né? O primeiro incidente, né, e aqui ele está dizendo, né, ele já deixa bem claro que ele vai começar uma carta, que ele não vai ter como mandar, ele está no meio do nada aqui, né, ele não tem exatamente como enviar essa carta para ela, então por isso ele acaba transformando essa carta num diário, que talvez ele entregue em mãos para ela. Né. Então ele já começa dizendo isso, aconteceu um acidente tão estranho, né, que eu vou ter que registrar, mesmo que eu chegue junto com esses papéis, né, que você me veja antes que esses papéis cheguem em suas mãos. Né. Então eles estão lá no meio do gelo e o barco está preso no meio do gelo e aparece essa visão insólita. Né? Essa parte que está destacada aí em lilás. Né? Uma visão insólita subitamente atraiu-nos a atenção e fez com que por um momento esquecêssemos nossas preocupações. Notamos uma carruagem presa num trenó baixo, puxado por cães, passar em direção ao norte, na distância de menos de 1 quilômetro. Uma criatura de aparência humana, mas com a estatura de um gigante, ia sentada no trenó e guiava os cães. Né? Então aqui é o primeiro momento em que aparece um monstro. Né? O monstro aparece aqui a criação do Victor Frankenstein aparece aqui nesse momento. Né? Eles estão lá presos no gelo e vem passar um trenó com uma figura de dimensão que parece um homem, mas que é grande demais para ser um homem. Né? Mas aquilo, eles ficam olhando, eles não têm como se aproximar, e de repente some, e eles ficam lá perplexos, então, com essa aparição. Né? Mas aí o gelo se quebra, eles conseguem finalmente se movimentar, né? O barco consegue se movimentar, e aí acontece o segundo acontecimento extraordinário, né? dessa viagem, então, do Walton, né? Do Robert Walton. Então logo o sol nasceu, nessa parte em rosa, e vi que todos os marinheiros aglomeravam-se num dos lados da embarcação falando com alguém que estava no mar. Era na verdade um trenó, como aqueles que havíamos avistado antes, e que flutuara até nós durante a noite, num largo fragmento de gelo. Só um dos cães, que guiava o trenó, permanecia vivo, mas a bordo havia um ser humano, que os marinheiros persuadiram a subir a bordo da nossa embarcação. Ele não era, porém, estou continuando aqui, né, ele não era, porém, como outro viajante dera a impressão de ser, um habitante selvagem de alguma ilha desconhecida, mas sim um europeu. Né? Então a gente vê que é uma outra pessoa. E aqui a gente já pega, né, já vai para o final da história, né, por assim dizer. Por que para o final da história? Aqui a gente já vê um momento em que a gente já tem esse relance dessa perseguição entre esses dois personagens, criador e criatura, que se dá aí nos mares de gelo do norte. Né? O monstro se perde, eles nunca mais vêm, mas o Victor Frankenstein é salvo. Né? Então, e é salvo numa circunstância que chama a atenção do Walton, né? Porque antes dele subir, ele está lá quase morrendo no gelo, né? No mar gelado, mas antes de subir ele pergunta, mas por onde vocês estão indo? Né? Quer dizer, tem
tem um interesse aí em saber, e que a gente consegue já relacionar com essa outra figura, né, com o monstro em si, né? A gente não quer saber, não consegue entender se ele quer fugir do monstro ou se ele quer ir na direção, né, do monstro, ou se ele quer fugir da Europa, né? Enfim, não dá para entender muito bem, mas a gente sabe que ele quer, né, ele só sobe quando ele descobre que o barco está indo rumo ao Polo Norte, ou seja, está indo para uma região absolutamente sem ninguém, né? E aí tem tudo isso aquilo que eu já destaquei, né, a partir dos comentários de vocês, essa fascinação, então, né, do Walton diante do Victor, né? Jamais vi uma criatura mais interessante. Seus olhos têm habitualmente uma expressão selvagem, até mesmo de loucura, mas há momentos em que, se alguém é gentil com ele ou lhe presta algum serviço, por mais insignificante que seja, sua fisionomia parece iluminar com um esplendor de bondade e doçura que eu nunca vi igual. Na verdade, a gente está se olhando no espelho aqui, né? Essa loucura da ambição e de alguém que passou por uma aventura, né? Uma aventura absolutamente fora de qualquer perspectiva normal de um europeu, mas ao mesmo tempo tem todo esse refinamento. Quer dizer, não é só um aventureiro como esse resto da tripulação dele, né? Mas é também o intelectual, um europeu que tem todo, né, o refinamento, né, um esplendor de bondade dançora. Ele né, no geral, é melancólico, desesperançado, às vezes range os dentes, né? E aí então cria essa grande curiosidade, né, no nosso amigo o Walton, né? E aí, enfim, ele vai contando, aí ele justamente cria, né, esse diário para contar essa relação que eles vão se estabelecendo, e vai se passando, isso começa em março e vai até agosto aqui, e continua, né, até que ele começa a contar o que aconteceu com ele, né? Por que ele se tornou essa pessoa melancólica, assustada, com um olhar selvagem, mas ao mesmo tempo doce. E ele começa a contar, então, pro Walton essa história dele, né? Então, vocês veem que essa carta ela não termina, né? Essa parte aqui desse diário inserido na carta, termina com o relato dele. Deve ser estranho e angustiante, e assustadora a tempestade que arrebatou o navio gigante em sua rota e destruiu, assim, né? E aí ele passa para o capítulo 1, né? E começa então, aqui já é a voz do Victor contando, né, para o Walton, que na verdade, enfim, é a voz do Victor anotada, né, pelo Walton. É a história do Victor Frankenstein contada por ele próprio, mas anotada, registrada, né, pelo Walton. E assim vai, né? Eu fico por aqui, né, agora, já vão ser 2 vídeos enormes. E a gente continua, então, com os 3 primeiros capítulos, agora já da história do Victor Frankenstein, na próxima segunda-feira. Lembrem que na quarta-feira não tem aula, né, nesta quarta, dia 2 não tem aula, tem uma banca, então não vai ter aula. E a gente continua, então, conversando sobre o Frankenstein na outra segunda. Quanto isso, vão lendo, né? Obviamente, quanto mais, né, eu destaquei alguns capítulos para vocês lerem, mas quanto mais... se vocês conseguirem ler o romance inteiro, obviamente vale a pena, né? Eu recomendo fortemente que vocês leiam.